Vocês devem conhecer um ditado muito antigo, popular, que eu aprendi cedo quando pequeno, e é muito importante quando a gente aprende esse ditado e a vida da gente muda, que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, essa história de hoje é uma história de obediência e de juízo. Por mais que às vezes a gente pense que o ditado é meio constranger a gente, né, a aceitar uma ordem, né? Mas é algo que a gente aprende na vida. E eu estive recentemente no sábado 13, dos senhores lá, chamado Café dos Homens, e nós estudamos um trecho de um livro chamado Celebração da Disciplina. E aí eu contei para eles que no seminário, e lá se vão quase 41 anos, né, no seminário, eu tinha muita dificuldade com duas palavras: obediência e disciplina. Eram duas palavras que entravam assim, doíam um pouquinho no meu ouvido, até elogio, né, que é o significado das palavras, a origem das palavras. Então, em quase todas as coisas eu procuro descobrir qual é a raiz disso aqui, né, para tentar entender. E depois, pesquisando sobre obediência, e depois disso eu passei a gostar dessas palavras, passaram a não me assustar mais, porque obediência vem do latim ab audire, que é escutar, pedir, aprende a obedecer, né? Aprende a ouvir e dizer: ah, não é tão complicado assim. E disciplina tem a ver com aprendizado. Quase todas as instituições de ensino têm chamados corpos: o corpo docente, dos professores, e o corpo discente, né? Que quer dizer um conjunto de alunos. Discens, em latim, é aprendiz. Quem aprende, aprender. Então, saber ouvir e aprender, puxa vida, isso é essencial para a vida da gente, né? Saber escutar, perceber os sinais e aprender, ter a humildade de aprender com os outros. Então, depois que eu descobri o significado dessas duas palavras, parei de entendê-las, né, e comecei a incorporá-las na minha própria vida. Por que eu disse que a obediência tem esse ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem a ver com essa celebração de hoje? Porque nós somos frutos, digamos assim, como filhos de Deus e membros da igreja, frutos da obediência de uma menina a um chamado estranhíssimo, para o qual talvez ela não estivesse preparada em pessoa, como ser humano, mas que ela entendeu que era um chamado de Deus, de gerar ou gestar no seu próprio corpo uma criança. E é fácil, né? A gente lê hoje, 2000 e tantos anos depois: olha, eis que o anjo foi lá para vir, Maria, você é bem-aventurada, Deus te escolheu para ser mãe de Salvador. Hoje é fácil. Imaginem lá na hora dizer para aquela menina: ô menina, você que está aí vai ser mãe do Filho de Deus, tá bom? Como assim? Que história é essa, né? Como assim? Né? Eu sou uma jovenzinha ainda, né? Como é que nem conheço nada da vida, nem conheço o homem, como é que é isso? Não esquenta a cabeça, que Deus vai ser responsável por isso. Tá bom, né? Está dizendo, o Senhor está dizendo, vou acreditar nisso, né? Então, a confiança e a obediência são para nós exemplares, assustadores, eu diria, mas exemplares, porque a gente descobre que nem tudo na nossa experiência de fé é simples, tranquilo, é bem complexo. Aliás, quase todas as experiências de fé que a Bíblia fala, olhem a fé de fulano, lá na carta aos Hebreus fala muito no capítulo sobre fé. Fulano teve fé e fez isso, só coisa complicada.
Fulano também creu, teve fé e fez um monte de coisa. Mais complicado ainda, né? Moisés acreditou, tirou o povo do Egito, foi lá e não chegou na terra prometida. Viu de longe só. Puxa vida, o cara fez todo aquele trabalho e não chegou lá. Então, às vezes, Deus propõe algumas coisas complexas para a gente. Exige demais, e quando a gente pensa, agora sim, vou aproveitar. Não, meu filho, tá bom. Né? É que nem aquela história que a gente chega lá sedento por uma aguinha gelada, num bar, e tem isso, tem, mas acabou. Aí o cara não desfruta daquele momento. Pois esse momento que a gente celebra, no Natal, tem tudo a ver com essa experiência da obediência e da confiança, de certa forma de uma entrega da própria vida. E essa é uma das coisas mais difíceis hoje nos relacionamentos. Confiar, se entregar e ter paciência de esperar. Né? Não foi encomendado para quem está se preparando para casar, mas tem a ver também com isso, né? De que os relacionamentos exigem da gente essa dose de confiança, de saber ouvir, de interpretar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro valoriza como importante. E essa jovenzinha, Maria, aceitou. Não porque diz, olha, não tem conversa, Deus não tem outro jeito, não. Mas se dispôs a tentar entender o que estava acontecendo na vida dela. E ela teve ajuda para isso. Diz a Escritura também lá, visitar uma parente, né? Foi visitar a Isabel, que também estava esperando o neném. E foi lá visitar essa parenta, que era mais velha do que ela, para ouvir os conselhos, sabe? Olha, faz assim, faz assado, pensa bem, vai devagar, não fica nervosa, né? É uma situação complicada, porque volto a dizer, a gente pensa hoje, não foi tranquilo, né? E a gente sabe, eu tive uma sobrinha que também com 17 anos engravidou, está lá feliz da vida, filha dela, hoje, casada e tal, mas foi um susto para a família, para a mãe dela, né? Minha irmã, para minha mãe na época, minha avó, agora da criança, estava agora, poxa, é uma menininha e tal, né? Mas essas coisas acontecem. Mas aprender com a experiência dos outros é muito importante. E uma das coisas que talvez a gente não repare é que a obediência dessa jovenzinha teve uma tremenda dose de coragem. Coragem. Não só por ser muito pequena, muito novinha para ter um filho, mas na tradição judaica, uma mulher que fosse descoberta grávida antes de casar, do seu casamento ser consumado, era um apedrejamento. Olhem que sinuca Deus colocou a Maria. Jovem, virgem e grávida. E aí avisou por sonho o marido, puxa vida, não, é de Deus, ó José, isso é de Deus, não te incomoda. Tá bom, né? Porque isso é de Deus, tudo. Então, foi muito corajoso assumir esse papel, essa situação. E, volto a dizer, saber ouvir, obedecer, é preciso também ter coragem, discernimento, capacidade de aprender uma nova situação, uma nova proposta para a sua vida. Não sei o que Maria, jovenzinha, pensava, não, vou casar, vou ter uma opção de filho, vou cuidar da minha casa, vou cuidar das plantas, não, cuidar dos cabritinhos, não sei o que ela tinha pensado. Aí Deus disse, olha minha filha, você vai ser a mãe do Salvador e vai lidar com todas as consequências disso. E as orações da igreja dizem que uma das mais bonitas orações que fala lá, né, Maria, que ela era bem-aventurada não só porque acolheu a vontade de Deus na sua vida, mas porque reconheceu depois Jesus como seu Senhor. Imagina para uma mãe, né? Que a gente dá tanto trabalho para a mãe, né? E reconhecer o filho como Senhor da vida dela. Puxa, aquele moleque, troquei fralda, Deus estava no bumbum, né? Agora como é que é meu Senhor? Então, também isso é uma coisa que a gente não pensa. Maria teve que passar por isso, gente. Né? E Jesus, nós entendemos que nem sempre era muito simpático nas suas palavras com Maria, né? Vocês lembram só do casamento, lá das bodas em Caná, na Galileia, né? Os autores festando e acabou, não tem mais vinho. Maria foi discretamente cochichando na vida de Jesus. Olha,
acabou o vinho. E Jesus, eu penso, e cadê contigo, mulher? Comemos. Se fosse um filho, a gente ia pegar pela orelha e vai lá dentro com a tua mãe, rapaz. Né? Mas, naquele momento, essa palavra choca um pouco a gente. Mas, na humildade de Maria, disse, olha, faça tudo que ele mandar. Obedeça esse cara, porque ele sabe. Né? A gente sabe o resto da história, né? Que o vinho bom apareceu. Então, nem sempre tudo é tão tranquilo. Embora esse tempo do Natal seja cheio de luzes, né? A gente passa pela rua, tudo colorido, tudo animado, né? Luzes brilhantes. Né? Se na igreja, né? Você imagina na volta, né? Um monte de luz e tal. Shopping está desde setembro, né? Com organizar a arrumação de Natal, né? Olha, outubro passou o dia da criança, vem a coisa do Natal. Então, a gente vive num mundo que tem uma imagem, uma ideia de Natal muito bonitinha, muito tranquila. Quando a gente sabe que a história de verdade é outra, é complexa, é difícil, que exige uma maturidade que talvez aquela menina não tivesse ainda, e teve que aprender, teve que amadurecer à força, pela história, pela vida, pela situação. Então, o que eu queria dizer para vocês, né, hoje, né, que a gente aprende a experiência da obediência, às vezes meio na marra também. Né? A vida vai nos ensinando, a vida vai nos moldando nas situações a entender o outro, a perceber o outro. E voltando ao que eu disse lá no começo, nós estamos um livro chamado Celebração da Disciplina, e eu tive a ousadia, para usar a palavra, né, mais forte, de estudar com eles lá uma disciplina chamada submissão. Quando eu falei, ficaram assim, como assim submissão? Isso vai querer mandar na gente? Não. A tradição bíblica da submissão é ficar no lugar do outro, ter a opinião do outro como mais importante para depois eu rever os meus pensamentos. E a atitude de Maria foi justamente essa de submissão à vontade de Deus. Não dizer, olha, eu faço qualquer coisa. Não, tá bom, é isso que você quer para mim? Então eu vou pensar como vou me organizar para que a tua vontade se realize na minha vida. E a experiência desse tempo do Natal é justamente isso. Né? As orações falam que Deus nos chamou para viver conosco, veio perto de nós. Né? As leituras todas falam essa ideia de Deus chegando para estar conosco. E é uma vontade dele que a gente precisa aceitar. Né? Certamente tem gente que nesse Natal não vai estar nem aí para a presença de Deus. Mas a gente que aceita, que quer essa presença, quer desfrutar dessa presença, vai ter que fazer algumas coisas, vai ter que pelo menos se preparar. Deus vem fazer morada na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, esses termos de obediência, de disciplina, de submissão, se misturam com a nossa vida de um jeito que talvez a gente nem tivesse parado para pensar o que significa tudo isso. Então, convido vocês a pensarem nessas coisas. Os hinos que a gente canta, eu até peguei o hinário, eu acho que os hinos de Natal são os hinos mais bonitos que tem no hinário. Né? Eles são vibrantes, são animados e falam de Deus pertinho da gente. Tem um dos que eu mais gosto, até um dos mais cantados na igreja, o hino 19, Rosa Mística, uma melodia bem bonita que tem, e ele diz mais ou menos isso, né? Nasceu-nos uma rosa de antiga geração que trouxe da divina salvação e deu-nos com fulgor em meio à noite escura a glória do Senhor, cumprindo a profecia dos santos de Israel, por assim Maria, a Virgem Mãe fiel, nos seus braços traz um renovo assim tão nobre que nos dá vida e paz. Rebento esplendoroso, Filho esplendoroso, Senhor da redenção, concede-nos bondoso a tua proteção. E essa parte linda, tu feito a nós igual, e que em tudo nos redimes, liberta-nos do mal. Se dá conta de que Deus se faz um conosco para nos dar o verdadeiro sentido da nossa vida, aí a gente vê porque Maria se submeteu, porque Maria obedeceu, porque Maria acolheu
a vontade de Deus na sua vida. Porque isso nos leva a um caminho novo de dignidade, de reencontrar ou encontrar a nossa própria essência humana. Você precisa desse toquezinho de Deus, dessa abertura de coração para que isso aconteça. Deus nos ajude.